Ótimo dia, pessoal! Estamos começando hoje o terceiro episódio do podcast Arquitetura que Abraça, aqui na rádio Habla FM. E hoje eu tô com uma convidada de peso. Ela é internacional e vai falar para vocês aqui mais tudo. Bom, hoje o tema vai ser marca pessoal, né? A fotografia e marca pessoal. Como a imagem fortalece o seu negócio. Dani, se apresenta pra gente, que tá todo mundo querendo saber o fogo do parquinho que vai ser hoje. Bom, antes de mais, quero te agradecer, Mi, pelo convite, pela presença, poder estar aqui com você. Você sabe que eu sou fã, tua fã do teu trabalho, e é um prazer estar aqui. Bom, meu nome é Daniele Nogueira, eu sou fotógrafa, especialista em marca pessoal, e o grande objetivo do meu trabalho é, como você falou, né? Elevar o nível dos profissionais através da sua imagem. Não basta, uma frase que eu sempre falo, não basta você ser competente, você tem que mostrar ser competente. E isso é o grande resumo do meu trabalho. Então, fala pra gente das redes sociais. A galera tem que seguir e ver a melhor modelo dela, gente. Bom, no Instagram, pessoal, se vocês quiserem me encontrar, Dani Nogueira Fotografias. E também no meu site, www.daninogueirafotografia.com, basicamente. Arrasou! E o que tem a ver fotografia pessoal com arquitetura comercial? Tudo! Nós estamos falando sobre relevância, sobre o seu posicionamento, como você se mostra. E quem não é visto não é lembrado. E uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu tenho certeza que uma foto da Dani, gente, vai alavancar os seus negócios. Quero aproveitar e agradecer aqui o seu sim. Que prazer, a honra é minha de poder te entrevistar. Sou muito fã do seu trabalho. Quem me segue lá no meu Instagram já viu a diferença depois que conheci a Dani. Tudo mudou por lá. E eu quero agradecer também os meus parceiros que abraçaram essa ideia. Então, o pessoal da Moviark, obrigada. Eles estão aqui com a gente desde o início. A Metalwork e o meu escritório Vilark Arquitetura. Bom, vamos começar então para o nosso primeiro bloco. Vida pessoal e especialização. Conta pra gente um pouco da sua história de vida e o que te levou a seguir um caminho da fotografia da marca pessoal. A Dani tem experiência em várias áreas e conta aqui pra gente como que foi essa montanha-russa. Bom, a minha história está um pouquinho dividida entre os dois lados do Atlântico, né? Eu nasci aqui no Brasil, mas eu com 7 anos fui para Portugal. O meu pai é português e então eu vivi 25 anos lá. Então, eu me formei, eu estudei, hoje eu posso dizer que eu tenho mais tempo de vida em Portugal do que aqui no Brasil. Então, isso inevitavelmente é um pouquinho de quem eu sou e da minha história. E em 2012, eu estava passando por uma situação bem delicada a nível profissional. Na época, eu era bancária lá. E eu decidi que eu precisava recomeçar a minha vida do zero. E o sentimento que eu tinha dentro de mim é que talvez o voltar para casa fizesse sentido. E aí foi quando eu decidi voltar para o Brasil. Eu sempre brinco e falo para as pessoas que eu poderia romantizar a minha história e falar, não, eu tinha uma mala e um sonho. Eu não tinha nenhum sonho, eu não fazia a menor ideia do que eu vinha para cá fazer. Eu vinha mesmo com 2 malas e a esperança de me encontrar profissionalmente. E esse sempre foi o meu grande objetivo. Eu trabalhei com várias coisas em diversas áreas e o meu grande objetivo sempre foi me realizar profissionalmente. Eu cheguei em 2012, mas isso ainda demorou um pouco para eu me encontrar. Eu continuei divagando entre várias áreas, fazendo várias coisas. Eu ia gostando, mas ao fim de um tempo eu sentia que não, ainda não é isso, ainda não é isso. E foi realmente em 2020. Eu já estava com 40 anos, eu tinha recém-voltado de uma temporada em Portugal. Eu cheguei, eu nunca esqueço, no dia 4 de fevereiro de 2020. E 15 dias depois a gente sabe o que é que aconteceu, né? Começou a pandemia. E aí veio aquela pergunta, ok, e agora o que é que eu vou fazer? E a fotografia sempre foi uma paixão que sempre fez parte da minha vida. Eu sempre lembro, meu pai tinha uma câmera, qualquer coisa que a gente fosse fazer, a gente fotografava. Assim que eu comecei a trabalhar, eu comprei a minha Cybershot, quem não teve uma, né? E em 2008 eu já tinha comprado uma câmera semi-profissional, porque era o meu escape. O meu trabalho no banco era muito estressante e a fotografia era aquele meu escape. Final de semana eu saía para fotografar paisagens. Hoje eu olho para trás e penso que eu cheguei a fazer alguns ensaios. Eu cheguei a fazer um ensaio de gestante sem saber o que eu estava fazendo. Era uma prima que estava gestante. Então, aos poucos, a fotografia foi entrando na minha vida.
E foi em 2020 quando eu parei e no meio daquele caos da pandemia, eu lembro de dar comigo e pensar, tá, e se eu morrer, eu quero morrer fazendo o quê? Nossa. E aí a fotografia fez sentido, porque sempre foi uma coisa que eu amei. E aí eu comecei a estudar, e eu acho que eu comecei pelo mais difícil. Eu comecei fotografando recém-nascidos. Então, foi um grande desafio no começo, e ao fim de um tempo, eu entendi que a fotografia era sim o caminho, mas talvez não era aquele exatamente o meu caminho. E eu tive uma oportunidade, em janeiro de 2021, de ver um post no Facebook, uma moça pedindo uma parceria para fotografar as roupas da loja online dela. E eu olhei aquele post e pensei assim, vou ajudar essa menina. Entrei em contato com ela, a gente super se entrosou naquela primeira reunião, e eu atravessei a cidade, porque ela mora super longe de mim. Aí eu fui lá e fotografei as roupas da loja dela. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a olhar aquele material. Foi como se uma luz tivesse acendido assim. Parece que eu consigo ver o meu olho brilhando. Que eu olhei aquilo e pensei assim, é isso. O fato de eu sentir que a foto que eu estava fazendo ia ajudar ela a vender, a fazer o negócio dela crescer, a realizar o sonho que ela tinha na época de ter a loja, eu entendi, é isso que eu quero fazer. Hoje, ela é uma das minhas melhores amigas, Legal. está comigo ao longo de todo esse processo. E então, foi nesse dia que eu entendi que a fotografia associada aos negócios era aquilo que fazia sentido para mim. E aí, eu não parei mais de fotografar mulheres empreendedoras. Aos poucos, começaram a vir também os clientes do masculino, né? E desde então eu só tenho estudado, me especializado, e então tenho trilhado esse caminho sempre para ajudar empreendedores, empresários a fortalecer a sua presença no digital e fazer com que isso ajude a impulsionar também os seus negócios. Esse é o grande propósito do meu trabalho e onde eu finalmente me encontrei profissionalmente. Que lindo! Você achou propósito e tudo mudou, né, Dani? Aí Tudo. você trouxe realmente essa luz. Gente, ela faz uma obra de arte. Não são só fotos. Vocês vão ver aí no Instagram. Nossa, sua trajetória é incrível. Obrigada. Que coragem com 40 anos mudar de ponta cabeça o que estava fazendo e começar tudo com determinação. Realmente é uma história que nos inspira. E eu quero que você me conte. Poxa, que difícil, né? Falei que ela era internacional, né, gente? Ela veio de Portugal, mesmo nascendo aqui, veio para o Brasil. Essa mudança cultural já é um impacto. Sim. Por mais que é a mesma língua, né? Sim. Somos... É, mas não é. Eu sempre falo que não é bem a mesma língua. Não é, mas a gente tá ali, né? A gente Somos se entende. colônias deles. Conta pra gente, com tudo isso, qual foi o case, assim, de sucesso que você se enche de orgulho na tua caminhada? Eu acho que essa da tua amiga dessa loja de roupas, com certeza, foi o início. Sim. E eu sei que até hoje vocês têm uma parceria aí. Sim. Mas, assim, qual que você se vê e fala, nossa, eu realmente transformei esse negócio? São vários exemplos diferentes. Mas eu tenho uma cliente que já é a segunda vez que eu fotografo ela, e foi muito incrível que ela conheceu meu trabalho através de um post patrocinado que eu fiz no Instagram. E como a grande maioria das minhas clientes, ela chegou assim com aquela ideia, eu preciso, mas... E ficou ali. E ela não foi aquela coisa, não, eu quero fazer um ensaio. Não, ela entrou em contato comigo, eu preciso, mas não sei. Aí eu, ao fim de um tempo, voltei a entrar em contato com ela. E ela, não, Dani, eu vou fazer. E eu lembro perfeitamente um dia que ela chegou lá no estúdio para a gente fotografar. E ela vinha tremendo de medo. Porque é muito isso, né? Às vezes a gente sabe que a gente quer, que a gente precisa, mas uma série de medos tomam conta da gente, né? E ela chegou, assim, bem retraída, quase que meio assustada, e a gente foi fazendo aquela construção, né? Naquele dia ela fez cabelo, maquiagem, tudo no estúdio, a gente foi conversando, e o ensaio dela foi, assim, muito incrível, e foi aquilo que ela me falou depois, Dani, eu me permiti, eu sabia que Deus tinha um propósito para mim, para minha vida, e naquele dia eu consegui escutar o que ele estava falando para mim. Tanto que no final do ensaio ela chorou. A gente tem um vídeo assim, super emocionante dela. Nossa, eu me arrepiei. E no dia do ensaio foi muito incrível, e tudo o que aconteceu depois. Ao fim de um tempo, ela e o marido, eles trabalham no ramo imobiliário. Eles começaram a expandir a empresa deles. Hoje eles estão com 3 filiais. Então ela fala, Dani, aquilo foi assim o empurrão que eu precisava. A coragem que eu precisava para fazer tudo aquilo que eu sabia que eu precisava fazer.
E agora, o ano passado, ela voltou, não, Dani, vamos renovar as fotos e dessa vez o meu marido vai junto. Então, ela trouxe ele junto, a gente fez as fotos dele, as fotos dela, as fotos deles dois juntos, porque eles são sócios, né? E isso foi muito incrível, porque às vezes é isso, basta alguém abrir o caminho para que as coisas comecem a acontecer. E hoje eles estão, assim, numa fase incrível, crescendo muito. Ela falou para mim depois do ensaio, nossa, Dani, fez tanta diferença para ele também, porque a gente sempre acha que as mulheres que ligam mais para isso. Mas não, para eles também é importante. E ela falou assim, nossa, Dani, a autoestima dele... Foi, assim, uma série de coisas que aconteceram. E hoje eles estão voando. E daqui uns dias a gente já vai fazer o terceiro, porque é sobre isso. É um processo e cada vez a gente vai melhorando e crescendo cada vez mais. Então, eu tenho muito orgulho dessa história. Ai, que lindo! E, gente, faz todo sentido ela estar com medo. Eu passei por essa experiência e realmente... Eu sou mais controladora, né? Então, a gente tem que se entregar no processo. Isso faz toda a diferença e conhecendo a Dani, você confia nela. Quando você começa a ver as fotos que ela tá tirando, você não acredita, fala, meu Deus, sou eu mesma. E você tá ali, é você. Então, ela traz a tua essência, assim, de uma forma artística, única, é o olhar dela que vale a pena. E falando em homens, temos um amigo em comum que ele foi contratado, teve até o depoimento, lembra? Que ele foi contratado por uma foto dela, que ele estava sentado numa poltrona e o cliente falou, nossa, eu achei você com uma cara de rei, tão poderoso, com autoridade no assunto, eu vou contratar você pela foto da Dani. Então, homens, venha fazer o ensaio com a Dani que vale a pena. Ela tá contando aqui case de sucesso e que realmente faz a diferença no negócio. Com certeza. Bom, você comentou um pouquinho já nos bastidores aqui. O seu próprio ensaio foi transformador. E te ajudou a construir um método que você usa hoje. Sim. Então, conta pra gente como essa sua experiência pessoal influenciou a maneira que você trabalha com os seus clientes. Bom, eu comecei na fotografia em 2020 e no final desse ano eu entendi que eu, como fotógrafa, precisava ter uma foto profissional. E aí eu contratei uma fotógrafa e tal. E eu não entendia, eu nunca tinha estado naquele lugar de ser fotografada por uma profissional e tudo mais. E na época, nossa, eu achei tudo maravilhoso, tudo muito incrível, porque tudo era novo para mim. Depois eu fui entender que várias coisas acabaram me incomodando. Tanto na forma do atendimento, a forma como eu recebi as fotos, o tempo que eu demorei para receber as fotos, ou seja, todo o processo pelo qual eu passei me deixaram de alguma forma frustrada. E eu pensei assim, eu não quero que as minhas clientes passem por isso. E então foi a partir daí que eu decidi várias coisas que hoje são a base do meu trabalho. Por exemplo, eu no dia do ensaio, salvo assim, se o ensaio terminar muito tarde, eu sempre gosto de mandar uma prévia para minha cliente, porque eu sei que a gente fica ansiosa. Eu demorei 15 dias para ver uma única foto do meu primeiro ensaio. Ela, nem na hora em que ela estava me fotografando, ela ia me mostrando. Nossa. Eu assim, não, eu não posso fazer isso. Não mesmo? Porque tem muito aquela coisa do... E às vezes acontece isso, eu mostro para a cliente e ela fala, ai, Dani, eu não gosto desse detalhezinho aqui. Não, beleza, então a gente vai mudar o ângulo e fazer diferente. Que dá então, tempo de corrigir, né? Exato. A gente já vê e fala, eu acho que esse ângulo não é melhor, deixa eu tentar do outro lado. Exatamente. E ela não fez isso comigo. Tanto que tem uma série de fotos, hoje eu olho para as fotos e penso assim, meu Deus, o que é isso? Porque... eu vejo muito detalhe que eu teria feito diferente, mas eu também não tinha esse olhar e eu também não tinha essa percepção do que eu estava fazendo, dali dos meus gestos, das poses e tudo mais. Então, isso me fez ter essa atenção quando eu estou fotografando a minha cliente. Mas, acima de tudo, a grande sacada desse meu ensaio, que foi assim, algo que eu entendi, que eu acho que é o que faz mais a diferença, é você olhar depois para a tua foto e entender que, eu sou essa pessoa. Eu posso ocupar aquele lugar. E hoje a gente está muito nessa coisa das redes sociais, né? A gente é inundado diariamente por referências, pessoas que a gente admira e tudo mais, e a gente sempre se compara de uma forma negativa. E a gente sempre acha, fulano é melhor, fulano é isso, fulano é aquilo. Mas, às vezes, a gente nunca se permitiu se olhar também de uma outra forma. E pensar, nossa, mas eu também consigo ser daquele jeito, né? Estar ali
parecer forte, corajosa. Eu não gosto muito dessa palavra, mas é muito aquela coisa do empoderada. Não, eu também sou uma empresária, eu também posso ser tudo isso. Então, essa acho que foi a grande descoberta que eu vivi comigo, né? E que eu gosto sempre de que as minhas clientes vivam isso também. Você pode ser essa pessoa que você admira e ambiciona ser. Tá aqui. E aquilo que eu falo é aquilo que eu tenho como prova, tá ali, é uma foto. É só você olhar, tá aqui. Eu não inventei, não é inteligência artificial, é você mesmo. Então, olhe para você, tenha orgulho de quem você é e só vai. Gente, isso é muito real. Eu passei por um ensaio relâmpago pro aniversário do escritório e quando eu recebi as fotos, eu falei, meu Deus, eu pareço capa de revista. E eu me lembro, olha, cada palavra que a Dani escreveu, ela falou assim, você é conforme você se sente. Aí eu falei, gente, é isso. Eu sou uma capa de revista mesmo. E tá ali, tem a foto pra provar e faz toda a diferença, assim, da gente se enxergar de como a gente se sente. Às vezes a gente só tem esse sentimento e guarda pra gente e fala, nossa, não vou poder mostrar isso pra ninguém, é meu. E a foto, nossa, traz a vida ali, a essência do que sempre teve ali dentro de você. Exatamente. Eu acho que isso que é o mais incrível mesmo. E fortalecer outros empreendedores, né? Fortalecer negócios, fazer a diferença aqui na vida das pessoas com um propósito lindo que é o seu. Obrigada. Gente, vamos agora para o nosso próximo bloco. Antes, eu quero só fazer uma pausazinha para o nosso patrocinador, a Moviar, que está com uma novidade incrível. Eles estão com os móveis exclusivos da Ripstein, uma loja de móveis corporativo com design maravilhoso. Eu fui lá em São Paulo conhecer eles pessoalmente e agora eles estão aqui na Move oferecendo esses móveis que vale a pena conhecer. Eles ficam ali na Casa Belotti, uma casa histórica do Lolô, que, nossa, quem é arquiteto se esbalda. A Dani já foi lá tirar foto desse lugar e é incrível. Então, vão lá conhecer essa nova coleção que promete arrasar no seu espaço aí, principalmente no seu negócio, vai fazer toda a diferença. Conexão com a arquitetura comercial. Vamos lá ver onde que tá essa conexão, né, gente? O seu trabalho vai muito além. A gente já falou sobre isso aqui. Você captura a essência, o propósito, a identidade. Na sua visão, qual é o maior diferencial do seu trabalho e como ele se traduz em resultados concretos para os negócios de seus clientes? Eu sempre gosto muito de dizer que o meu trabalho, ele nunca vai ser sobre mim, né? Não importa o meu estilo, a forma como eu vejo as coisas. Eu sempre tento não. O meu grande foco é sempre escutar o meu cliente, entender o que faz sentido para ele, o momento em que ele está vivendo. Então, é muito sobre entender o que faz sentido para você. A gente teve esse desafio quando a gente fez o teu ensaio, né? O teu ensaio, em termos de identidade visual, em termos de cores, é uma coisa que não tem nada a ver comigo. Verdade. Então, eu sou a pessoa do bege, do nude, uma coisa muito neutra. E a Michelle é o oposto. Mas isso não vai atrapalhar o meu trabalho, porque eu sempre vou respeitar o que faz sentido para você. A tua identidade, a tua autenticidade. Então, o grande segredo, eu acho que o grande diferencial é muito sobre isso. E hoje eu vejo muito no mercado que se tenta colocar as pessoas em caixas. Se é arquiteto, tem que fazer foto desse jeito. Se é advogado, tem que ser desse jeito. Se é médico. E eu acho isso um maior absurdo, porque não é sobre isso. As pessoas, elas têm identidade, têm autenticidade, elas têm a sua própria essência, né? Então, passa muito sobre entender o que faz sentido para você. E a partir daí, eu vou colocar o meu olhar, sim, mas sempre partindo do teu ponto de partida. Então, eu acho que esse é o grande diferencial do meu trabalho. Sempre partir de quem você é. Tanto que esses dias eu contei para alguém e a pessoa ficou muito surpreendida porque eu falei assim, eu demoro para perguntar para uma pessoa que entra em contato comigo o que é que ela faz. Porque eu não quero, óbvio, depois vai ser importante, mas o foco não é a profissão dela, é quem ela é, a história dela, como que ela chegou no momento em que ela chegou, para onde ela quer ir. O que ela faz, sim, vai ser importante, mas não é a coisa mais importante. Então, é sempre sobre quem você é. Então, esse acho que é o grande diferencial que hoje eu vejo muito no mercado, que a grande maioria dos profissionais não pensa sobre isso. E faz todo sentido, por exemplo, quando eu estou fazendo um projeto, por mais que corporativo,
escritório, sabe? Mas qual que é a especialidade? O que torna essa empresa diferente das outras? Isso. Então, a gente precisa pegar realmente a essência e trazer aquilo em evidência. Porque por mais que seja um escritório corporativo igual a todos os outros, não, mas qual que é o diferencial dessa empresa? Exato. Então, isso vai fazer toda a diferença na forma de projetar, na forma de se posicionar e na forma que vai ser as fotos. No meu caso, fui capa de revista. Sendo arquiteta, e tá tudo bem. E usei verde-limão, gente. A Dani, olha aqui, ó, minhas unhas. Faz parte trazer cor. E eu me lembro muito bem no nosso ensaio. Lembra que eu peguei e falei... Você e a Ká, que é a consultora de imagem, eu falei... Quem diria? Um ensaio super colorido, as duas são super neutras, clássicas, assim, atemporais. E aí eu fiquei muito feliz porque elas trouxeram toda a vitalidade que eu queria, assim, e a energia através das cores, através realmente das peças coloridas e que tinha a ver comigo. Então, isso faz toda a diferença mesmo. E que torna a gente única. Então, não sou mais uma arquiteta. Não, é a Michelle Vilaça. Exatamente. Então, isso que você faz, assim, com maestria, gente. Eu super recomendo. Bom, você optou em focar em marca pessoal, né? Através de fotografia. E não é uma fotografia tradicional, a gente já percebeu isso, né? O que te levou a fazer essa escolha? E como você acredita que esse nicho específico contribui para conexões mais autênticas e poderosas entre as empreendedoras e o público delas? Hoje, essa questão das fotos corporativas é uma coisa que... Existe um grande equívoco sobre isso, né? O corporativo é tudo aquilo que envolve o nome de uma empresa. E o que me motivou realmente a trabalhar a questão da marca pessoal foi exatamente que as pessoas que sempre vinham até mim não eram corporações, não eram empresas, eram sempre empresários, empreendedores, pessoas que estavam começando, tal como eu, fazendo uma transição de carreira. Então, eu me identifiquei muito porque eu acho que em tudo que a gente faz, a gente coloca muito de quem nós somos. Então, a minha experiência, o que aconteceu comigo na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, eu trago para o meu trabalho. Então, essa coisa de lidar com marcas pessoais, foi uma coisa que fez muito sentido para mim. E as coisas foram, acho que, acontecendo até naturalmente. Então, chega um momento em que você percebe que, assim, ok, tem que ser isso, né? Porque foi como se... Acho que Deus trabalhou tudo muito bem na minha vida, que ele foi trazendo as coisas para mim. Às vezes eu não chegava nem a entender muito bem, mas eu só ia, tipo assim, ok, tá, entendi. E, então, é muito sobre isso. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente. O que eu fui estudando, o que eu fui me especializando e os clientes que foram vindo. Então, com tudo isso, eu fui construindo e acabei migrando e, principalmente, me especializando nesse nicho. E eu defendo muito isso, que quem faz tudo não faz nada com excelência. E se tem uma das coisas que, para mim, pega muito forte é essa questão da excelência, do detalhe, do perfeccionismo. Então, o que eu faço, eu quero fazer muito bem. E eu não posso fazer muito bem tudo. Então, eu acabei focando e especializando nisso. O que eu acho mais incrível é que também não é assim, aquela pose. Não. Clássico. Não, né? Não, né? Blazer é obrigatório? Não. Claro não é, se não tem nada a ver com você. Sabe porque todo mundo do seu ramo usa? Isso é muito legal. Eu acho, assim, que é o pulo do gato, sabe? Você pegar a autenticidade da pessoa e realmente trazer... Tá, vamos se posicionar dessa forma. E tudo é pensado, é de forma estratégica, não é aleatório, né? Não é assim, traz umas referências... Gente, não vem com referência. Vou trazer umas referências. Ela não vai copiar a pose igual. Ela vai querer te conhecer e ver aquilo que você já faz naturalmente, né, Dani? Sim. Então, a gente sabe que uma imagem realmente vale mais do que 1000 palavras. E se você tem alguma pergunta, gente, manda aqui pra Dani. Quem sabe faz ao vivo daqui a pouquinho, o próximo bloco. Ela vai responder os comentários de vocês. Manda aqui ali na rádio, no YouTube, também aqui ao vivo, pessoal. Vamos interagir com essa maravilhosa. Bom, a imagem tem um peso enorme no posicionamento. Na prática, você já deu alguns exemplos. A fotografia é tão importante para o sucesso de um negócio. Eu quero, tipo, um exemplo, assim, prático. Que nem você já deu o exemplo ali do pessoal da imobiliária. Mas algo assim, não, depois dessa foto, mudou. Aquela cliente vendia X, ela faturou o dobro. Porque foi a imagem que fortaleceu o negócio dela. Bom, tem vários, mas eu vou
Eu vou dar o meu exemplo. Porque eu acho que acaba me dando mais propriedade para falar. Quando eu comecei ali pela fotografia de família, né? Então, eu tinha realmente uma imagem mais fofinha. As próprias cores que eu usava era uma coisa muito mais ligada à família. Enfim, era uma outra linguagem. A mensagem que a minha imagem transmitia era outra. E aí, nesse processo em que eu comecei a migrar para essa área, eu demorei para fazer as minhas fotos, não façam isso. E eu percebia que chegavam muitas pessoas pedindo desconto. E isso era uma coisa que eu acho que qualquer empresário, qualquer empreendedor sofre. Assim, mas por que as pessoas pedem desconto? Isso é tão difícil, né? A gente se sente ferido porque a gente percebe que as pessoas não estão dando valor ao que a gente faz. Sim. Até que eu decidi, não, eu vou renovar o meu ensaio. E a mensagem desse meu novo ensaio, ela mudou totalmente. Em termos de cores, a minha própria expressão facial, eu deixei de ter aquele sorriso fofinho, não porque eu passei a ser antipática, não, mas eu realmente me posicionei de uma outra forma e a minha imagem começou a transmitir uma outra mensagem. E o que aconteceu? Isso foi em agosto de 2023. Eu posso falar para você, Michele, nunca mais as pessoas vieram me pedir desconto. Uau. As pessoas, não, todo mundo fechou? Não, mas as pessoas falam, eu sei que seu trabalho vale isso, mas não está dentro do meu orçamento. Então, as pessoas começaram a olhar para mim e para o que eu fazia de uma outra forma. E é muito sobre isso. Como que você quer que as pessoas valorizem o que você faz se nem você está valorizando? Verdade. Então, essa é que eu acho que é a grande sacada que as pessoas ainda não entenderam. Você fica reclamando que as pessoas não pagam o que você cobra, que você, para vender, tem que dar desconto, fazer promoção. Mas será que você está se valorizando? Quer dizer, você está cobrando algo dos outros, mas você não está fazendo. Então, eu deixo esse alerta para que as pessoas parem e pensem nisso. Você está se valorizando? Você está realmente mostrando para as pessoas o quanto você é bom, o quanto que você faz tem qualidade, tem excelência? Ou você está fazendo de qualquer jeito e achando que as pessoas vão achar que você é o melhor? Não. Então, deixa essa reflexão para o pessoal. Fogo no parquinho! Falei que eu já pegar fogo aqui. Bom, vamos lá então. O conceito da fotografia e marca pessoal é cercado de muitos mitos, como esse mesmo que você acabou de falar, né? Sim. E ideias equivocadas, né, gente? Falando que não precisa. Hoje todo mundo, né, precisa de verdade ser apresentável, né? No Sim. mínimo. Sim. Quais são os principais mitos que você enfrenta no seu trabalho e como você desmifica essas crenças? Bom, uma que é muito batida, e você mesma já falou, né, Mi, que é essa questão de, Dani, eu não tenho blazer para fazer o ensaio. Gente, é aquilo que eu sempre pergunto, você usa blazer no teu dia a dia? Não. Então, você não precisa dele para o ensaio. Então, isso é uma das grandes coisas que eu sempre tento desconstruir, porque as pessoas têm essa ideia, eu vou ter que comprar roupa porque eu não tenho roupa. E assim, não é bem assim. Eu sempre falo que vamos tentar fazer com o que você tem. Porque aquela coisa de você esperar o cenário perfeito, não, ter tudo, e depois entra noutra, não, eu preciso emagrecer. Será que você precisa? Eu usei essa desculpa. Então, eu quando as pessoas me falam isso, eu pergunto assim, no teu caso, né, se você fala para mim, Dani, eu preciso emagrecer. Assim, se você emagrecer, você vai ser uma melhor arquiteta se você emagrecer? Não, só vai ficar mais bonita nas shots. Mas é sobre isso. Óbvio, se você for modelo, e hoje em dia isso também nem se aplica, né? Porque hoje a gente finalmente está nessa uma onda muito mais de representatividade, né? Então, o emagrecer ou não faz diferença naquilo que você entrega para o teu cliente? Não. Então, por que você vai esperar? Não faz sentido. Ontem eu estava conversando com uma cliente, ela me falava isso. Dani, então, eu quero fazer a minha sócia, mas ela acha que está acima do peso. Eu disse, não, eu vou conversar com ela, porque é sobre isso, que enquanto você fica se escondendo, porque isso, me desculpe, mas é uma desculpa. Você está se escondendo atrás de uma justificativa que não faz sentido. Então, vá lá. E eu já tive casos disso. A cliente falava, não, Dani, eu tenho que emagrecer primeiro. E eu falei para ela, vamos fazer as fotos? Depois você emagrece. Eu tenho certeza que quando você olhar as suas fotos, você vai se achar linda de qualquer jeito e você vai perceber, eu consigo melhor. E foi o que aconteceu. Ao fim de um tempo dela ter feito o ensaio, ela emagreceu. Porque a imagem sobre você mesma, ela já começa a mudar. Sim. E você percebe, nossa, se eu conseguir ficar desse jeito, no peso em que eu estava, que não era o meu ideal, imagina se eu me esforçar e se eu perder um pouquinho de peso. Então, é uma construção. Você não precisa esperar para ficar perfeito. Faz com o que você tem agora. E aos poucos você vai melhorando. Então,
É aquilo que eu sempre falo, não se deixem ficar por conta disso. São detalhes. Não tem blazer, eu não vou fazer foto. Faça do jeito, com aquilo que você tem agora. Então, e depois, ao fim do tempo, a gente renova, faz de novo, porque quando você fizer, você já vai sentir coisas diferentes. As pessoas já vão te olhar de forma diferente, já vão comprar mais de você. Muitas coisas vão acontecer. Eu sempre falo uma coisa que é: imagina um terremoto, você tem um epicentro e ali realmente acontece alguma coisa. E depois você tem ondas de choque, que vai tendo um impacto em tudo que está à tua volta. E quando você faz o teu ensaio, é como se fosse aquele epicentro ali. Alguma coisa abalou. E a partir daí você vai vivendo as ondas de choque. E as coisas vão se movimentando à tua volta. Eu tenho inúmeras clientes que falam isso. Nossa, Dani, as coisas começaram a acontecer, começaram a mudar. Exato, porque você provocou uma mudança. Você, é aquele murro na mesa assim, a partir de agora vai ser diferente. E as coisas começam a mudar aos poucos. Então... Especificamente, né, pra quem se acha que tá acima do peso, era uma desculpa que eu mesma dei. E é difícil, às vezes, a gente se amar quando a gente não se enxerga e não se acha bonita quando se olha no espelho. Então, você pensa, por que eu vou fazer uma foto? E aí, quando a gente se dispõe a se entregar, você vê que o peso é um detalhe. Tem coisas muito mais valiosas que vale a pena serem mostradas ali. Sim. E a foto deixa isso evidente. É fato. Emagreci muito mais rápido depois, gente. Então fica a dica. Mas porque você ganha uma motivação extra, né? Sim, que você fala, puxa, a foto ficou legal, mas se eu tivesse um pouquinho mais magra, ia ficar melhor. Mas aí, quando você faz o segundo ensaio, eu tô indo pro meu terceiro. Exato. Quando você vai pro teu segundo, você fala, puxa, eu já tô muito melhor, tô mais confiante. Mas, gente, aquilo foi o ponto inicial que você acabou de falar. As coisas acontecem, é um efeito, assim, dominó e vai, as coisas... fluem, oportunidades surgem, que nem aqui a rádio. Foi uma oportunidade de estar aqui com o podcast. Sim. Porque realmente eu me coloquei ali, cara a tapa, gente. Quem tá aí, não sabe brincar, não desce pro play. Então, a fotografia é isso. Te coloca ali no parquinho. Ela te traz para jogo. Eu acho que é muito sobre isso. Houve uma época que eu usava muito essa frase, né? De tirar as pessoas da invisibilidade. Hoje a gente está nesse mundo super mega conectado, onde todo mundo sabe de tudo, conhece todo mundo. E às vezes você é só mais um no meio da multidão. Verdade. Às vezes a gente precisa realmente de ser trazido para jogo, para que as pessoas nos vejam. A gente sai dessa névoa de invisibilidade em que a gente está. E aí o jogo muda. O jogo começa a mudar. E o que tá super em alta, né? Primeiro começa, depois aperfeiçoa. Exatamente. Tem que começar, gente. Bora lá! A gente tá aqui para incentivar você a começar a divulgar a sua marca pessoal. Não é um CNPJ, é você, é um CPF que abre o CNPJ. Então, por favor, acredite em você mesmo. É isso. E é isso que a gente tem falado aqui nesse programa pra galera se jogar nessa experiência, gente. Se joga sem medo. Não tem problema se não vai ter paraquedas. Confia no processo. Com certeza lá embaixo vai ter um mar maravilhoso te esperando. Eu sempre falo, né, no começo do ensaio, quando eu vejo assim que as pessoas estão mais nervosas, assim, não vai doer. Eu não mordo nem belisco. Então, é muito sobre isso. As pessoas chegam com medo. E eu entendo. Eu também, quando fui pro meu... E sempre que eu vou, eu fiz meu último ensaio que eu fiz o ano passado. Mês que vem já vou fazer o próximo, mas eu chorei. Tem um vídeo no meu Instagram. Ao fim de 5 minutos, eu estava chorando. Porque não é pelo fato de que eu sei o que eu estou fazendo, de que eu estou acostumada a estar do outro lado das câmeras, que vai ser fácil. Não, é sempre a gente se colocar num lugar de vulnerabilidade. Então, eu chorei. Tá tudo bem. Eu fui lá... corrigi, arrumei a maquiagem e continuei. Então, não é fácil para ninguém. Mas eu acho que isso é um paralelo com a vida, né? A vida não é fácil, mas a gente tem que enfrentar as coisas. Então, se a gente não enfrenta, aí a gente não vai viver nada, né? Verdade. Então... Coragem, pessoal, vale a pena cada minuto. Depois, quando você vê as fotos, você fala, eu quero fazer de novo, de novo, de novo. Eu já tô nessa, gente, vou pro meu terceiro. Gente, vou dar uma pausa rapidinho, quero falar aqui da Metalwork. O Instagram deles é @mwd.metalwork. Eles são especialistas em serralherias artísticas. Eles estão com um super lançamento, que eu estou sabendo aqui, que a Ange já fechou com a Dani. É verdade. Tirar foto desses produtos maravilhosos. Mês que vem já tem novidade no site. Vai ter foto da Dani Nogueira lá. Então, arrasa, Ange. Ótimo ensaio pra você. E, galera, quem puder ter a chance, vai lá seguir eles no Instagram.
Chegamos já, mais da metade aqui, o terceiro bloco. Quem sabe faz ao vivo! Esse é um programa que eu adoro. Mas antes, eu quero saber um spoiler que você está aí prometendo. Tem alguma viagem internacional? Não sei, me conta mais sobre esse spoiler. O povo quer saber. Um anúncio em primeira mão, acho que poucas pessoas sabem. Uau, que honra, pessoal! Então, caiu na hora certa para eu poder divulgar essa novidade. Como eu contei no começo, né? Eu tenho metade de mim ainda do outro lado do Atlântico. E depois de 3 anos, a última vez que eu fui foi em 2021. Esse ano nós vamos voltar. 4 já, né? 21, nossa. Nossa, meu Deus. passou. Eu em julho, final de julho, estou indo para Portugal. E depois de muitos pedidos, várias pessoas insistindo, eu vou estar abrindo uma agenda de ensaios lá. Então, Que legal. em breve já estarei mandando as propostas e decidindo os detalhes, mas quem estiver em Portugal nos ouvindo, chegou a hora de você também viver essa experiência comigo. Olha, portugueses, aproveita essa oportunidade. Ela vai estar ali algumas semaninhas, então já agenda o seu horário que a Dani vai valer a pena. E, gente, que ótimo! Adoro notícia fresquinha. Então, vamos lá, Dani. Chegou a vez, quem sabe faz ao vivo. Eu vou te perguntar algumas perguntas rápidas. E eu quero respostas curtas e diretas. Tá. Sem pensar muito, ok? Tá. Preparada? Bora. Bora! Uma palavra que define marca pessoal pra você. Identidade. Essa eu já sabia. Um erro comum que as pessoas cometem ao ignorar o poder da imagem, do posicionamento da sua marca. Um erro comum. Não dá importância e isso faz com que elas percam negócios, decididamente. Com certeza. Uma característica essencial para capturar a verdadeira essência de alguém através da fotografia. Escutar primeiro. Nossa, em qualquer lugar, né, gente? Um livro ou filme ou qualquer referência que te inspire no seu trabalho e traz essa visão sobre imagem e marca pessoal para você. Vou trazer uma frase que para mim é muito significativa. Você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Fogo no parquinho. Essa é a Dani Nogueira, pessoal. Se pudesse dar um conselho rápido para quem quer elevar o seu posicionamento da sua marca através da imagem, qual seria? Além de fazer foto com a Dani, né, gente? Se permitir olhar para dentro e ver o que você tem para entregar para o mundo. Agora foi fundo, gente. Gente, se permita, vale a pena. Vamos dar aqui uma pausazinha, deixa eu ver aqui o pessoal da rádio. Meu Deus, a galera tá mandando muitos ouvintes. Deixa eu ver lá. Belo Horizonte, Fernanda Lima, obrigada, querida. Não perca esse episódio. Marca pessoal é tudo no mundo de hoje. Quero muito ouvir a Dani. Olha só! Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que tema que vale ouro. Obrigada, Aline Costa. Olha aqui em Pinhais. São José, Tatiane Costa. Acredito que muitas pessoas ainda têm medo de mostrar quem realmente são. Como você lida com esse medo dos clientes? Pergunta ao vivo para Dani. Eu acho que é sempre um incentivo, né? Eu tento sempre mostrar para as pessoas que é um lugar seguro. Ela não precisa ter medo. Óbvio, é fácil? Não. Mas você precisa enfrentar esse medo e olhar para você, né? Porque é isso que vai te abrir caminhos para muitas outras coisas. Então, e eu gosto sempre que o meu estúdio, o meu espaço onde eu recebo os meus clientes, seja um lugar de acolhimento, para que as pessoas se sintam à vontade para fazer esse mergulho nelas mesmas. É muito sobre isso. Mais uma pergunta. Você tem exemplos de pequenas mudanças podem transformar um ambiente e reforçar a marca? Meu Deus, a gente já falou bastante aqui, Luana. Vamos aqui, Dani. Mais algum exemplo que você acha que transforma o ambiente? Gente, um bom projeto. Me contrate, eu te dou todas as dicas. Exato. Mas, com certeza, o ambiente pode transformar e nos influenciar e muito. E a imagem que passa um bom projeto transforma o teu negócio e influencia seus colaboradores, aumentando a produtividade e lucratividade. É isso que eu falo bastante. Mas pequenas mudanças que possa reforçar a marca, qual que você daria, Dani, de exemplo? Talvez as pessoas começarem pelas coisas mais simples, né? Eu sempre falo muito, se você quer fazer, que sejam uns stories, aparecer um pouquinho ali no teu perfil,
escolha sempre, por exemplo, fique de frente para uma janela, use a luz a seu favor, ou seja, são pequenas, você não precisa montar um super cenário para você aparecer. Talvez as pessoas não tenham a iluminação que a gente tem aqui agora, mas você vai ter uma janela. Então, fique na frente da janela, ou seja, use aquilo que você tem a teu favor. E aí a tua imagem vai ficar uma coisa mais clara, você vai se sentir mais bonita porque você não vai ter sombra. Então, existem coisas que a gente consegue fazer sem gastar dinheiro, ou seja, vai na frente da janela e faça um teu story. O básico bem feito, né? Sempre Não funciona. vai tirar foto contra a luz, pessoal. Mesma Sim. coisa, filmar os stories, né? Dica básica, mas faz diferença. Uma pergunta aqui de Portugal, de Lisboa. Joana Pereira. Olha só que linda, vamos ver. Estou a acompanhar o programa, Dani, faz o sotaque. O programa é de Portugal, estou a adorar o tema. Como podemos usar elementos da cultura local para fortalecer a identidade visual de uma marca no espaço físico? Amiga, deixa eu te falar. Acabei de fazer uma loja de vinho que uma amiga da cá pegou e falou: acabei de chegar na Itália e parece que a sua loja estava lá na Toscana. Projeto. A gente conversa, mas a Dani vai responder porque ela é a nossa aqui, quase portuguesa, né? Fala pra Joana aqui, como que a gente pode resolver isso? Eu acho que a comunicação não verbal, hoje, ela é uma coisa que domina a nossa comunicação. Ou seja, a gente não precisa apenas de falar. Então, existem muitos detalhes que falam sem a gente precisar falar. Coisas muito simples. Por exemplo, eu estou aqui com uma caneca na minha frente. Vocês não estão vendo, mas ela só tem água. Mas se eu tivesse uma xícara igual tá ali, eu poderia estar bebendo um café. Ou seja, eu não preciso falar que eu gosto de café. Se eu colocar uma xícara na minha frente, eu já estou comunicando através de um objeto que eu gosto de café. Então, existem coisas que a gente pode fazer com objetos, com detalhes, com coisas que a gente pode colocar. Por exemplo, estou vendo uma câmera fotográfica ali. Então, se eu usar um objeto no fundo, as pessoas vão automaticamente associar esse objeto a algo que você gosta, que faz sentido para você. Então, um pastelzinho de Belém é super bem para uma foto Exatamente. dessa, né? Gente, conheço Portugal, amo de paixão. Beijo, primos! Tem um casal de primos lá, que saudade deles agora. Bom, gente, tá aqui bombando. A gente tá com ouvintes em Curitiba. Nossa, em todos os bairros aqui. Buenos Aires, na Roma e Itália. Uau, pessoal, vocês arrasam! E Portugal, que tá aqui em peso, comentando. Nossa, último comentário aqui da Marcela, aqui de Curitiba. Que gostoso ouvir a Dani. obrigada. Ai, maravilhosa, eu também adoro. Gente, tá incrível esse episódio, mas vamos lá pro nosso último bloco. Estamos chegando quase ao final. Mas antes quero dar um recadinho. A gente teve várias perguntas aqui sobre espaço físico. Eu sou arquiteta, se você não sabe, da Vilark Arquitetura, uma empresa especialista em realmente fazer projetos comerciais e corporativos. A gente abraça, olha o nome do programa, Arquitetura que Abraça, porque o escritório abraça o sonho do empreendedor brasileiro. Eu vou trazer a existência, seu melhor. Olha, o seu potencial vai ficar tão evidente que os seus lucros vai ser um retorno garantido. Esse é o meu compromisso com você. Os seus colaboradores vão vestir a camisa e vão entrar pro time de fato, fazendo as coisas acontecerem. Precisando, @vilark.arquitetura. Fala comigo e manda lá o direct. E amanhã temos um evento muito especial. A Dani fez parte dessa campanha do escritório. A gente tá fazendo 7 anos de escritório. E amanhã, às 6h30 da manhã, eu vou reunir todos os convidados. Galera, ainda dá tempo, eu posso tentar uma exceção aqui pra se inscrever lá no Encontro do BNI Vitória. Toda semana a gente se encontra com outros profissionais, mais de 100 que querem fazer negócio. Enquanto a concorrência dorme, a gente tá fechando o negócio, não é mesmo, Dani? É isso aí. Então, lá no Hotel Nacional Inn, 6h30 da manhã, amanhã vou comemorar o aniversário do escritório. Você é meu convidado, vai lá no link da bio e se inscreva. Corre que tá acabando as vagas. E é isso, agora vamos pro final. A Dani já contou a super novidade, agenda aberta para Portugal, fiquem atentos.
Que troca emocionante, que lindo ter essa oportunidade, gente, que delícia mesmo. Pra gente passou aqui voando. Com certeza. Foi um prazer te receber, agradeço muito mesmo explorar tantos insights que você trouxe, com a sua expertise, com o seu olhar, com todo o seu cuidado que você tem ali nas fotos. Dá pra sentir na forma que você fala o amor. Olha esses olhinhos brilhando aqui, de realmente saber o que faz e acreditar no negócio dos outros. E é isso que... Obrigada. Temos um propósito em comum, a gente acredita no sonho do empreendedor e a gente quer fortalecer. Ai, não vai chorar! Eu também vou fortalecer isso. Então, quero dar um momento aqui, olha pra câmera e dá um recado pros seus fãs aqui. A galera só tá falando, ai, que gostoso ouvir a Dani. Tudo bem, pessoal, não fico com ciúme. Eu trago convidadas especiais pra vocês. Bom, o que eu posso falar? Que aquilo que eu sempre falo, né? É quase um jargão já, que o meu trabalho, ele não são apenas fotos. Vai muito além disso, né? E é muitas vezes a oportunidade que você pode ter para parar e olhar um pouquinho para você. Olhar um pouquinho para a tua história, de onde você veio, para onde você quer vir. E ontem eu conversava com uma cliente e eu trocava hoje mesmo essa ideia com alguém. Todas as vezes que você fala que você não pode, que você adia o teu ensaio, você está deixando de comunicar para o mundo aquilo que você faz. Eu sempre lembro muito, eu gosto muito dessa passagem que é a parábola dos talentos. Nossa, que é linda. Todas as vezes que você fala, ai, não, eu não vou fazer o meu ensaio, você está escondendo um talento que você tem, quem você é, do mundo. E você está deixando de poder contribuir para que outras pessoas saibam quem você é e o que você faz. Então, todas as vezes que você se retrai, que você se esconde, que você tem vergonha de mostrar para as pessoas quem você está guardando o teu talento. E ele não vai se multiplicar, ele não vai mudar a vida de ninguém. Então, a gente não pode fazer isso. A gente recebe dons, talentos, e a gente tem que colocar eles ao serviço dos outros e entregar o nosso melhor. E o ensaio muitas vezes é isso, é você ter a oportunidade de ver tudo aquilo que você tem de incrível para entregar para os outros. Então, o recado que eu dou para as pessoas é: não se escondam. Eu sempre gosto muito de, com o meu trabalho, ter o olhar mais acolhedor e mais... sei lá, me falta até a palavra, mas muito... Não é carinhoso, mas é um olhar de muito cuidado para trazer a tua melhor versão, aquilo que você tem de melhor para as pessoas, para que as pessoas, quando elas olhem a tua foto, elas queiram conhecer você, conversar com você, porque você tem muita coisa para contribuir para a vida de outras pessoas. Então, eu acho que o meu trabalho é muito sobre isso. A foto é só um detalhe. É só o instrumento. É sobre isso. O nome do programa já fala, né? Arquitetura que abraça. É isso que eu sinto no teu trabalho, sabe? Quando a gente vê uma foto da Dani, a gente se sente abraçada. Desde o processo, no cuidado e na entrega final. O resultado, gente, é incrível. E é uma ótima oportunidade para presentear alguém. Eu adoro fotos, então fica aqui uma super dica. Se você quer realmente ajudar um amigo seu que está começando o seu negócio, dá de presente um ensaio com a Dani, vai valer a pena. Ela vai se sentir mais poderosa mesmo, com autoridade e mais incentivada para realmente desbravar esse mundo do empreendedorismo que não é fácil. Quero mandar um abraço especial pro marido dessa maravilhosa, Laércio, não esqueci de você. Tá certo? Laércio? Tá. Ai, que susto, não falei o nome dele errado. Bom, você que se deu bem, meu bem. Ela que é maravilhosa. Você que é sortudo. Não podia deixar de mandar um abraço pra ele. Deve estar ouvindo a gente, com certeza. E vamos lá pro próximo episódio, dia 9 de abril, às 15 horas, aqui na Rádio Abra FM. Eu vou entrevistar o Nilson Miller Filho. Ele é um arquiteto, gente, genial. De verdade, assim. Tenho muita humildade de falar e reconhecer isso, porque ele é um especialista em acústica na parte de arquitetura. Ele trouxe para Curitiba um feito inédito. Você sabia que existia o Dia Mundial do Ruído? Não. Pois é. Spoiler, daqui 15 dias ele vai contar o que ele fez de inédito aqui para a cidade de Curitiba com esse tema. Então, gente, agradeço a audiência, agradeço a Dani mais uma vez. Eu que agradeço. Agradeço meus patrocinadores. Deixa eu só falar aqui o Instagram da Move Arc, que eu não falei hoje. É o @Move, MOOV, Arc,
se escreve ARCH. Os nossos parceiros Metalwork e a Vilarc Arquitetura. Obrigada, gente! Se você perdeu esse episódio ou não conseguiu, fiquei ocupado, manda para um amigo que precisa ouvir, porque vai ficar gravado lá na Rádio Habla FM. Então, encontro vocês até dia 9 de abril. Até lá e aquele abraço! Tchau!